Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui novamente para darmos continuidade nos estudos para a Escola Bíblica Dominical, nesse último trimestre do ano de 2022. E a lição de hoje já é a lição de número 4. E nós estamos estudando as cartas de Paulo, ou as epístolas paulinas, uma segunda parte. E lembrando que esses estudos para a Escola Bíblica Dominical desse último trimestre são aulas ministradas para classes de adolescentes. E essa lição já de número 4, que tem por título Os Perigos que Assolam a Igreja. Também temos os objetivos que precisam ser alcançados, ou os objetivos a serem alcançados, que é alertar sobre o perigo das falsas doutrinas e dos falsos profetas. Um segundo objetivo é meditar sobre as características do verdadeiro servo de Deus. E um terceiro objetivo, identificar que estamos no final dos tempos. A nossa leitura bíblica em classe, ela está registrada na primeira carta de Paulo a Timóteo, o capítulo é o 2, versos de 1 a 6, que nós não estaremos fazendo a leitura desse texto bíblico, mas fica a critério dos nossos irmãos professores em suas respectivas classes. O nosso texto áureo está registrado na segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo é o 3, versos 16 e 17, que nos diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, essas expressões acerca das escrituras serem divinamente inspiradas, ela tem então a sua finalidade, ou as suas finalidades, como o próprio verso mesmo destaca para nós: ensinar, redarguir, corrigir e instruir, a fim de que o homem de Deus ele seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E a nossa introdução, mas antes da introdução, nós temos aqui, como de costume, a lição repartida em 3 tópicos, e depois indo para uma conclusão. O primeiro tópico, falaremos um pouco sobre, ou comentaremos um pouco sobre os falsos profetas. Um segundo tópico, falaremos então as características de um verdadeiro servo de Deus. E um terceiro tópico, a advertência contra os perigos dos últimos tempos. E a introdução nos diz assim: preocupado com as falsas doutrinas e heresias que estavam sendo disseminadas, Paulo escreve a Timóteo a fim de instruí-lo e exortá-lo sobre os cuidados a serem tomados com os fiéis, bem como incentivá-los a permanecer firme ao que lhe foi ensinado, repudiando e se opondo ao que é contrário à sã doutrina. Então havia essa preocupação no apóstolo Paulo acerca dessa disseminação por conta dessas falsas doutrinas, dessas heresias que estavam sendo espalhadas entre os irmãos. Então ele vai exortar Timóteo sobre os cuidados a serem tomados com os fiéis, com os nossos irmãos, bem como também incentivá-los a permanecerem firmes naquilo que lhes foi ensinado. E também orientando e exortando eles a repudiar e se opor tudo aquilo que era contrário à sã doutrina, ou tudo aquilo que era contrário às escrituras sagradas. E aí, já indo então para um primeiro tópico, os falsos profetas.
O próprio Senhor Jesus nos adverte em Mateus capítulo 24, versículo 24. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Diante dessa advertência, a Escritura esclarece que o verdadeiro profeta é aquele que anuncia a santa palavra aos homens, ou seja, é porta-voz da mensagem divina para a humanidade, com o propósito de edificar e fortalecer o povo de Deus. Então, eis aí esse primeiro comentário, que merece um destaque. E lembrando que o que o Senhor Jesus disse, depois Paulo vai falar a mesma coisa, os apóstolos vão falar a mesma coisa acerca do surgimento, em várias épocas ou em todas as épocas, desses falsos profetas, desses falsos ensinadores, que se diziam até serem esses, ou o apóstolo aqui dizendo acerca desses falsos cristos. E o interessante é que esses tais que o apóstolo Paulo faz citação e o comentarista coloca para nós que o Senhor Jesus já nos advertia acerca deles, eles viriam e fariam até grandes sinais e fariam também prodígios. E se possível fosse, por conta desses sinais ou desses grandes sinais e esses prodígios operados por esses falsos profetas, por esses falsos cristos e por esses tais que a Bíblia cita como sendo os falsos, eles enganariam até os escolhidos. E a gente vê isso bem claramente nas Escrituras. E diante dessa advertência, a Escritura vai deixar claro para nós que dentre esses falsos vão existir sim os verdadeiros. E quem são os verdadeiros dentre esses falsos? O verdadeiro é aquele que anuncia a santa palavra de Deus, sem mistura, do jeitinho que ela é, aos homens. Ou seja, o verdadeiro profeta de Deus, ele é o porta-voz de uma mensagem divina para o coração dos pecadores. E também para a humanidade, com o propósito de edificar e fortalecer o povo de Deus. Então observem que são características diferentes. E a gente vai ver no discorrer da lição. Mas a advertência é que Jesus já deixou para nós que esses falsos cristos, falsos profetas, falsos mestres também existiriam nos nossos tempos. Mas o comentarista coloca para nós a característica do verdadeiro. E agora passamos então a um segundo subtópico. Já o falso profeta é caracterizado pela mensagem adulterada, que não é proveniente da boca de Deus. Ele fala por si mesmo e geralmente procura agradar aos outros com as suas palavras, além de profetizar por interesses próprios e financeiros. Então observem bem que aqui está caracterizado aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus. E o comentarista foi bem feliz em colocar aqui desta maneira, bem esclarecido para nós. Aqueles que são falsos, a mensagem deles é uma mensagem totalmente adulterada. É uma mensagem que não tem um propósito divino para o coração do pecador. A mensagem dos falsos profetas e dos falsos mestres é uma mensagem que tem por interesse primário agradar a si mesmo. Porque fazendo assim, então, ele conseguiria, através de suas palavras persuasivas, convencer as pessoas
através das suas palavras e dos seus falsos ensinos, e assim ele satisfaria os seus interesses próprios e também os seus interesses financeiros. Então observem bem que, diferentemente do verdadeiro profeta de Deus, que ele não estava preocupado em agradar ninguém, principalmente a si mesmo. Muitas das vezes a gente vai ver que os profetas de Deus, tendo uma mensagem de Deus para entregar para alguém, ou para entregar para o povo de uma maneira geral, ele recebe aquela mensagem e existe uma luta dentro dele. Por quê? Porque se deixar por ele mesmo, ele não vai falar aquilo que Deus quer que ele fale. Diferentemente dos verdadeiros profetas de Deus, tendo em vista que a mensagem dos falsos profetas tinha por interesse agradar a si mesmo e, através de suas palavras, agradar os outros, mas com interesse próprio e financeiro. Diferentemente do profeta de Deus, que recebia a mensagem de Deus e, independentemente para quem ele teria que proferir, sendo para uma pessoa só ou para uma multidão, o compromisso dele era com a palavra de Deus. Então, eis aí a grande diferença dos falsos e dos verdadeiros. E a gente vai ver isso muito nas Sagradas Escrituras. Esses falsos profetas, esses falsos ensinadores que tinham por interesse disseminar esses falsos ensinos entre o povo de Deus e que não tinham por interesse nem fortalecer o povo e nem edificar o povo, mas eles tinham por interesse o se beneficiarem disso. E o apóstolo Paulo, como o Senhor Jesus, como Pedro, como Tiago, como João, depois eles vão fazer as mesmas advertências para o povo acerca desses falsos profetas. Mas lembrando que existem os 7.000 que não se dobraram e que nem beijaram Baal, e que às vezes estão por aí, que a gente não sabe nem o nome, que não tem nenhuma identidade, não é uma pessoa tão conhecida entre os homens, mas que são portadores de uma mensagem de Deus verdadeiramente. E a advertência de Jesus acerca desses falsos profetas, que era para que nós nos acautelássemos deles, porque eles viriam até nós vestidos de ovelhas, mas o interior deles, como Jesus conhecia, era semelhante a lobos devoradores, que eles não perdoariam o rebanho. Ou seja, através dos seus falsos ensinos e das suas falsas doutrinas e heresias, eles destruiriam totalmente o povo. E hoje nós podemos pontuar algumas heresias, alguns falsos ensinos que existem. Então, na carta a Timóteo, Paulo exorta a orar, suplicar e interceder pelos homens para que tenham conhecimento da verdade, crendo que a nossa salvação vem através da morte de Cristo Jesus, e somente através da morte de Cristo Jesus. A salvação, ela não existe outro meio pelo qual o homem deva ser salvo, somente através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. A razão da vigilância espiritual era para que não fossem enganados por homens e mulheres que não tinham ou que não têm o temor a Deus e que proferem palavras que agradam e engrandecem a si mesmos. Esses falsos profetas não estão preocupados com a verdade do Evangelho e muito menos em praticá-las. Eles distorcem os ensinos do Mestre Jesus e não orientam o povo de Deus a caminhar rumo à vida eterna. Então está aí dentro desse resumo, tudo aquilo que a gente já tem colocado. Olha só a intenção, Jesus conhecendo o coração desses falsos ensinadores e desses falsos mestres, olha só a intenção deles. Eles não estão preocupados com a verdade, até porque a verdade faz com que nós entremos em confronto conosco mesmo, pela nossa natureza pecaminosa, e a verdade de Deus, ela vindo em direção aos nossos corações, isso faz com que entremos em confronto, o desejo de nos libertarmos da vida pecaminosa, mas ao mesmo tempo a nossa carne querendo prevalecer. E eles não têm essa preocupação.
porque eles pregam um evangelho que é mentiroso e é contrário ao verdadeiro evangelho que muda, que transforma a vida das pessoas. E tendo em vista que eles ensinam, mas eles não praticam nem aquilo que ensinam. Então, eis aí uma característica típica dos fariseus, que eram falsos ensinadores também, e aí fica esse alerta, essa advertência para nós, e que eles distorciam também os ensinos do Senhor Jesus, e eles não orientavam o povo de Deus a caminhar rumo à vida eterna, que essa é a finalidade principal do Senhor Jesus, em nos apresentar o verdadeiro evangelho, que é Ele próprio, Ele mesmo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí, indo então para um último subtópico, portanto, o conselho do apóstolo Paulo ao jovem obreiro, Timóteo no caso, e aos crentes era que orassem e clamassem pela presença de Deus em suas vidas, para que o Espírito Santo abrisse seus olhos e ouvidos espirituais, revelando a vontade de Deus e assim transmitissem a verdade aos que não conhecem a Cristo, com sabedoria e entendimento. Então, eis aí a difícil tarefa do jovem obreiro, Timóteo, a quem Paulo está instruindo acerca das diretrizes que ele deveria de tomar e a maneira como ele deveria, então, de orientar os crentes, os nossos irmãos, na igreja onde Timóteo era o jovem pastor. E aí, indo para um segundo tópico, as características de um verdadeiro servo de Deus. Assim como o jovem Timóteo foi ensinado pela sua mãe, avó, e também pelo apóstolo Paulo a ser um verdadeiro servo de Deus, o cristão deve seguir o seu exemplo e rejeitar tudo o que o mundo lhe oferece e que entristece o Espírito Santo. Devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, lembrando que somente em Jesus Cristo, ou somente Jesus Cristo, tem palavra de vida eterna. A Escritura nos aconselha a fugir dos prazeres terrenos, da vanglória, do amor ao dinheiro e das vontades da carne, e a contentar com o que possuímos, pois essas bênçãos são provenientes da misericórdia de Deus e não de méritos ou obras humanas. E agora então, Paulo orientando Timóteo acerca do seu testemunho, acerca do seu bom exemplo, e lembrando que Timóteo tinha um bom ensinamento em casa, porque até o próprio apóstolo Paulo vai fazer menção da mãe de Timóteo e da avó de Timóteo. Então observem que Timóteo tinha uma boa instrução em casa. Mas mesmo assim o apóstolo Paulo, ele vai advertir Timóteo acerca de ser o bom exemplo para o rebanho, de dar o testemunho de que verdadeiramente era um servo de Deus. E aí para nós agora, devemos seguir o exemplo de Timóteo, lembrando que a orientação de Paulo a Timóteo, na questão do exemplo, era para que ele rejeitasse tudo que o mundo oferecesse. E lembrando que Timóteo era jovem, o jovem Timóteo. E aí Paulo, então, vai orientar ele a que rejeitasse as coisas que o mundo, os manjares que o mundo oferecesse. E assim cabe a nós também seguirmos os exemplos daqueles que são fiéis a Deus e que estão contidos nas Sagradas Escrituras. E lembrando que a advertência é a mesma, a orientação é a mesma, a exortação é a mesma, rejeitando tudo o que o mundo oferece. E que também isso, nós aceitando essas propostas que o mundo oferece, ou esses prazeres que o mundo oferece, entristecemos o Espírito Santo. E não é essa a recomendação bíblica. A recomendação bíblica é: não entristeçais o Espírito de Deus. E como é que vamos agradar o Espírito de Deus, então, e sermos um bom exemplo para os fiéis?
rejeitando tudo aquilo que o mundo nos oferece. E lembrando que a exortação bíblica é: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o que há no mundo, senão a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida? E lembrando que tudo isso é do mundo. E o mundo passa com as suas concupiscências. Mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Então essa é a recomendação bíblica. E lembrando que o que o Senhor Jesus deixou registrado para nós em Mateus capítulo 6, lá no Sermão do Monte, é para que buscássemos primeiramente o seu reino e a sua justiça, e que todas as demais coisas nos seriam acrescentadas. E lembrando que somente o Senhor Jesus tem palavra de vida eterna. E lá no Evangelho de João, nós vemos isso, quando ele está ali então discursando, falando sobre o comer da sua carne, o beber do seu sangue, e eles olham, se escandalizam, os judeus se escandalizam com aquilo, e eles vão se retirando, se escusando, e de repente está Jesus e os discípulos, e Jesus olha para os discípulos e faz uma pergunta: vocês não querem ir também? E Pedro, tomando a palavra, vai dizer: para quem iremos nós, Senhor, se só tu tens palavra de vida eterna? Então, é interessante nós termos isso em mente, que só o Senhor Jesus tem palavra de vida eterna. E são tantos os prazeres deste mundo que a Bíblia nos orienta a fugirmos dele, e o comentarista colocou aqui para nós alguns que nós devemos fugir, que, por exemplo, aqui prazeres terrenos são os mais diversos. Fugirmos da vanglória é aquilo que o nosso coração, se nós não tomarmos cuidado, se inclina para isso, porque o orgulho parece que faz parte do homem e ele se vangloria de poucas coisas, assim diz Tiago, não é verdade? Que o homem ele se vangloria demais. Então nós devemos fugir disso. E também fugir do amor ao dinheiro. Lembrando que o dinheiro é uma bênção de Deus, mas o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E aí fica então essa recomendação para cada um de nós, dentro dos ensinamentos do Senhor Jesus que estão registrados nas Sagradas Escrituras. E lembrando, irmãos, que nós devemos nos contentar com aquilo que temos recebido do Senhor Jesus, e lembrando que isso é uma manifestação gloriosa do seu amor, uma manifestação gloriosa da sua misericórdia para com as nossas vidas. E a recomendação bíblica é: tendo o que comer, tendo o que beber, tendo com o que se vestir, glorifique a Deus por isso, sabendo que isso não são coisas que são ocasionadas por conta dos nossos méritos ou dos nossos esforços, mas vale lembrar que tudo isso é a misericórdia de Deus estendida sobre a nossa vida. E por isso nós devemos ser gratos ao Senhor. E o verdadeiro servo de Deus deve buscar em toda a sua existência a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Além de guardar os mandamentos e seguir a justiça, piedade, a fé, o amor, paciência, mansidão, tendo a certeza de que Deus, que iniciou a obra da salvação em nós, irá completá-la até ao último dia. Então vejam bem que a recomendação para o verdadeiro servo de Deus, uma outra recomendação, é que em toda a nossa existência, o tempo de vida que nós temos aqui, e agora servindo a Deus, ou o tempo que nos resta, nós devemos buscar a santificação, ou seja, vivendo uma vida totalmente separada para Deus, desligados completamente deste mundo. E sabemos que a Bíblia diz que sem essa santificação é impossível nós vermos a Deus. E
A recomendação e a advertência também é guardarmos os seus mandamentos, ou seja, esconder a tua palavra, ou a palavra de Deus, em nossos corações, para não pecarmos contra Ele. Seguir também a justiça. E lembrando que a nossa justiça é trapo de imundícia, como disse o profeta Isaías, mas é a justiça de Deus através de Cristo Jesus. Seguir também a piedade, vivendo uma vida de piedade, vivendo uma vida de demonstração de que verdadeiramente cremos no Senhor Jesus através da fé, e através dessa fé em nós gerada, nós alcançamos o impossível, o amor. O amor, algumas expressões a gente vai ver que o Senhor Jesus recomenda para que amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Mas em uma outra ocasião, ele vai dizer para os discípulos assim, que eles tinham que amar uns aos outros como Cristo amava eles. Um novo mandamento vos dou. E que novo mandamento é esse? Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E observem que a recomendação já não é mais ame o seu próximo como a ti mesmo, mas agora amem uns aos outros como eu vos amei. Estejam dispostos a dar a vida uns pelos outros. E essa também é a recomendação, a mansidão. E tendo a certeza de que Deus foi aquele que em nós começou a boa obra. Então é Ele, e Ele é fiel para completar essa boa obra. Então observem bem que a distinção entre o falso profeta e o verdadeiro servo de Deus está aí. O verdadeiro servo de Deus, ele tem compromisso com essas verdades bíblicas, com o que está registrado na Escritura, independentemente se ele vai agradar ou não, ele tem essa preocupação de que pelo poder da palavra de Deus vai haver edificação, vai haver encorajamento, vai haver transformação, vai haver mudança. E ele não visa os seus interesses próprios e nem financeiros, característica dos falsos profetas, e vemos muitos por aí hoje, muitos, que não têm preocupação com o rebanho, mas se preocupam com si mesmos e com a vida financeira que levam. E assim, então, indo para o nosso terceiro tópico, advertência contra os perigos dos últimos dias. Ao olhar para o tempo presente, para os sinais, conforme Jesus disse em Mateus 24, entendemos que a igreja está vivendo seus últimos dias na face da terra. Um dos sinais marcantes que mostram que a vinda do Senhor está próxima é a apostasia de alguns. Bom, de alguns dentre uma multidão, a apostasia de muitos, né? Poderíamos colocar assim, que nos últimos tempos dariam ouvidos a espíritos enganadores e às doutrinas de demônios. Irmãos, uma coisa que tem preocupado muito, e depois os irmãos pesquisem mais sobre isso, é que tem aumentado o número dos chamados desigrejados. Pessoas que um dia já estiveram dentro de uma igreja, e pessoas que até muitas das vezes ensinavam e pregavam e cantavam e Deus usava poderosamente, hoje eles são considerados, estão incluídos dentro desse grupo, ou desses grupos, né, que estão espalhados por aí, dos chamados desigrejados. E aí a gente vê que não há interesse neles em estar reunidos dentro de um templo para poderem estar servindo e adorando a Deus, mas cada um acha que deve seguir e servir a Deus da maneira que acha que deve servir, dentro do seu próprio entendimento. E isso é uma grande apostasia, E observe que eles têm um poder de persuasão muito grande. Nos últimos tempos dariam ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Muitos daqueles que dizem ser servos de Deus demonstram claramente que pelo seu testemunho
que desviaram da fé, pois estão cometendo todo tipo de pecado e usam mentiras e enganos na própria casa de Deus. Muitos estão desviados do caminho da verdade, querem apenas atrair as multidões de fiéis após si e não estão preocupados com a propagação genuína da palavra. Por isso, Paulo adverte o jovem obreiro Timóteo que essas pessoas são lobos cruéis e que não cuidam do rebanho de Deus como um bom pastor, mas buscam exclusivamente fama, dinheiro e glória para si. Aí é o famoso mercenário, né? Como está registrado em João capítulo 10. O mercenário é que tem o coração inclinado para essas coisas aqui, ó. É fama, dinheiro e glória. É o verdadeiro mercenário. E o interessante, irmãos, é que muitas das vezes aqueles que estão desviados da fé, eles estão dentro da casa do Senhor. Eles estão ali de corpo presente, mas a sua mente e o seu coração estão totalmente longe da verdadeira palavra de Deus, do verdadeiro compromisso, da verdadeira comunhão, da verdadeira intimidade com Deus. E muitas das vezes a gente vê, e isso está claro para cada um de nós, isso está exposto para nós vermos aí, igrejas que têm surgido e muitas surgindo a cada dia, uma nova aparece com um ensinamento diferente. E observem bem que o conteúdo desses cultos, a gente não vê pureza, a gente não vê santificação, a gente não consegue detectar o temor a Deus, a gente não consegue ter o entendimento de um culto em santificação, um culto em louvores verdadeiramente com o coração a Deus, mas a gente vê muitas das vezes lugares por aí que as pessoas estão mais preocupadas em entretenimento, né? Fazem grupos de danças, igrejas que têm aí para cada mês do ano se comemora alguma coisa e essas chamadas igrejas vão nessa onda também. Nós vemos aí igrejas que comemoram festa junina, igrejas que têm até carnaval. Então isso é uma grande aberração, isso é um grande desvio da verdade, quando a recomendação bíblica é nós estarmos em santificação, separados. Não estou falando de usos e costumes, eu estou dizendo do vivermos uma vida separadas para Deus e não nos associarmos com o mundo. A igreja de Deus não tem negócio com o mundo. Ela é uma esposa pura, ela é uma esposa santificada, que vai se apresentar ao marido, a saber, Cristo Jesus. Então a igreja não tem esse negócio de que hoje estou na igreja e amanhã não estou, hoje estou, amanhã não estou. Ou nós somos de Deus ou nós não somos de Deus. Não é tempo de ficarmos em cima do muro, porque só existem duas classes de pessoas no mundo e Deus conhece os que são seus. É por isso que precisamos tomar um cuidado. Por quê? Porque devido a essas manifestações que antecederiam a vinda do Senhor Jesus, a Bíblia diz que nós já estamos na última hora. Jesus está às portas e você que nos ouve, você que está aí, que vai ensinar, ou você que está ouvindo, não é hora de ficarmos em cima do muro, é hora de nos decidirmos e nos decidirmos para Cristo e não termos negócio com este mundo, porque para isso o Senhor nos chamou. E aí a Bíblia ainda revela o desejo do coração desses homens como sendo lobos cruéis. E Paulo, ele escreve isso em Atos, capítulo 20, verso 28,
que ele temia que quando ele saísse de Éfeso, na partida dele de Éfeso, para onde o Espírito de Deus havia o designado, ele temia em seu coração, porque que quando ele saindo, adentraria no meio então do rebanho lobos cruéis que não perdoariam o rebanho. Porque na verdade a gente sabe que lobo, ele é um animal selvagem, ele é carnívoro. Então, ovelha para ele é uma presa preciosa. E ele, tendo a oportunidade, então, ele não vai perdoar. Ele vai estraçalhar com a ovelha, como a expressão lobo e cruel. Cruel é aquele que não tem misericórdia. E aqui se refere aos falsos mestres, os falsos profetas, os falsos ensinadores. E aí então, Paulo também ele orienta e ele deixa claro que esses homens resistem à verdade, tá certo? E eles não têm nenhuma preocupação com a santificação. E é por isso que a gente vê muitos líderes que estão aí envolvidos em escândalos por conta de não terem compromisso, né, com a verdade, mas ao contrário disso eles resistem à verdade. E eles não têm uma preocupação com a realidade da santificação. E eles têm os corações endurecidos e não permitem que o Espírito de Deus quebrante os seus corações para que haja um arrependimento. As suas mentes estão cauterizadas, ou seja, é uma mente totalmente fechada para as verdades do Evangelho. Acontecendo isso, existe espaço para todo tipo de pecado. Mas a recomendação para os verdadeiros é santificação, separação. E aí, então, indo para a conclusão, da mesma forma que o jovem Timóteo cooperou com a obra do Senhor com temor, reverência, nós devemos buscar conhecer o verdadeiro evangelho por intermédio da leitura, meditação bíblica, oração e súplicas a Deus, fugindo da aparência do mal, das mentiras, do engano, para que naquele grande dia possamos ouvir: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, tudo vai culminar nisso, para aqueles que são verdadeiros, fiéis e que se separaram para Deus. Eles vão ouvir exatamente isso aqui. E são palavras do próprio Senhor Jesus. Mas o próprio Senhor Jesus vai dizer para aqueles falsos ensinadores e para aqueles que deram ouvidos aos seus falsos ensinos, da mesma boca que disse para os seus: vinde, ele vai dizer para tais: apartai-vos de mim. E aí nós já sabemos que ou é céu ou é inferno, ou é vida eterna ou é condenação eterna. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus a tomarmos cuidados, os devidos cuidados que nós devemos ter com relação a tudo que está acontecendo no mundo e nos posicionarmos verdadeiramente e entendermos a vontade de Deus para as nossas vidas. Que Deus em Cristo nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.